Olá, seja muito bem-vindo, sou o pastor Bismarck Pereira e hoje nós estamos com a nossa segunda aula teológica. É importante lembrar que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a inerrância das Escrituras, a veracidade da Bíblia, como comprovar por intermédio de autores humanos que existe um Deus presente nas narrativas bíblicas. Hoje nós vamos ainda falar um pouco sobre o processo de formação bíblica. Teve até uma pessoa que me questionou, eu achei até interessante a pergunta que ele me fez, como também a resposta que eu dei a ele, porque ele me disse: como que você consegue acreditar que morto ressuscitou, que o mar se abriu, como você consegue acreditar que Elias fez cair fogo do céu? E eu fiz uma outra pergunta para ele dizendo: quem você acredita que criou o universo? Ele falou assim: olha, eu acredito que tenha sido Deus. Eu falei: interessante, como pode acreditar que Deus tem poder de criar o universo e não acreditar que Deus tem poder de ressuscitar o morto, de abrir o mar ou de intervir nas coisas criadas? Então, se Deus logo fez o universo, bem verdade é que Deus pode intervir nas coisas criadas. Então eu acredito muito na veracidade bíblica e nos contextos narrados aqui. É importante lembrar que a Bíblia passou por um longo processo de canonização. O que é o cânon bíblico? A palavra cânon, ela vem da origem grega, que significa vara de medir. Ou seja, para os sábios que desenvolveram a Bíblia Sagrada, eles entendem que a Bíblia, ela é uma régua que adapta-se o homem à vontade de Deus. Então, eles acreditam que toda vez que eles vivem o que está dentro do cânon, dentro da Bíblia, eles estão sendo medidos, enquadrados às medidas de Deus. É muito importante também entender que a Bíblia, ela origina-se da Tanar. O que é a Tanar? Tanar é o que seria o nosso Antigo Testamento na versão judaica. Ou seja, a Bíblia que Jesus e os discípulos liam era a Tanar, só que era apenas o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Quando que foi ajuntado os livros do Novo Testamento? Nós sabemos que houve uma diversificação aí de concílios, de reuniões, para atestar aquilo que era simplesmente inspirado e aquilo que não era, ou seja, o que fazia parte do cânon e o que não fazia. E dentre esses inúmeros concílios, como o concílio de Trento, o concílio de Florença, o concílio de Cartago, nós vamos ter o concílio que nós chamamos de Hipona. Isso mesmo, concílio de Hipona 393, depois de Cristo. O que ocorre? Ali se fecha o que nós chamamos de cânon bíblico, ou seja, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O que nós temos também foi decidido nesta época, mas houve um acréscimo de mais 7 livros, que nós chamamos de livros apócrifos, ou livros intertestamentários, um livro que é escrito entre os testamentos bíblicos, que nós chamamos de livros apócrifos, como você conhece. O livro apócrifo de Enoque, Tobias, Judite e Sabedorias e por aí vai. Esta mudança, ela vai ocorrer só cerca de 1500 depois de Cristo, só a partir de 1500 depois de Cristo, no que nós chamamos de Reforma Protestante. Martinho Lutero foi um dos que atestou de vez que esses livros não poderiam estar dentro do cânon bíblico. Inclusive, a carta de Tiago foi uma das cartas que ele morreu lutando, querendo tirar também da Bíblia, porque Lutero não concorda muito com a carta de Tiago e com a carta de Judas, porque Judas contém citações apócrifas. Quem desenvolveu a primeira Bíblia? Quem montou a primeira Bíblia? Quando nós falamos conceito Bíblia, a Bíblia
ela vem do grego, né? Biblos, que traduzido é livros. Se fosse singularizar, seria biblion, que traduzido é livro. Então a Bíblia, ela vem do grego, biblos, que traduzido são livros, ou seja, vários livros unificados em um único volume. Importante ressaltar também, quando Ptolomeu ele vai desenvolver a primeira Bíblia, ele vai fazer na Alexandria, né, no centro, que era o centro cultural egípcio mais potente, mais poderoso da época. Ele contrata 72 sábios para desenvolver o que nós chamamos de Septuaginta. Depois você pesquisa na internet um pouquinho sobre a Septuaginta. Ela tem o nome Septuaginta porque foram usados ou desenvolvidos através de 72 sábios. Uma coisa muito importante, a Bíblia ela não era bonitinha como você tem ela aí. Ela não tinha capítulos, ela não tinha versículos. Quem fez a divisão da Bíblia em capítulos foi o clérigo inglês Stephen Langton. Olha o nome do homem, Stephen Langton, isso mesmo. E ela foi organizada a partir da Vulgata. O que é isso? É uma origem latina, uma versão latina da Bíblia. Então a Bíblia sofreu um processo muito grande, não só de escrita, como eu te falei na outra aula, que foi um processo de aproximadamente 1598 anos, mas também um processo de adequação, de desenvolvimento. Vamos saber o que é canônico, o que não é canônico, porque nos dias de Jesus a única Bíblia que eles tinham, como eu falei, era o Antigo Testamento. Aí, depois da morte e ressurreição de Cristo, alguns discípulos, como muitas outras pessoas, começaram a escrever sobre Jesus. E existe uma série de documentos aí que circulam pelo mundo. Só Evangelho tem cerca de 115 evangelhos que circulam pelo mundo. Então, as cartas do Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, circulavam nas igrejas de forma universal e todos eram aceitos como verdade absoluta. Então precisou passar por esse processo de concílios. Vamos pegar o texto, vamos analisá-los de acordo a Tanar. Vamos analisá-lo de acordo ao Antigo Testamento. E aí nós vamos ver quais desses livros são inspirados e quais não são inspirados. Por exemplo, tem o livro apocalíptico de Paulo, o livro apocalíptico de Pedro, o Evangelho de Maria, escrito por Pedro, mas ditado por Maria, né, que circulavam normalmente nas igrejas. Então eles precisam saber o que é uma verdade inspirada e o que é uma verdade, porém não inspirada. Então o que era verdade inspirada, inclua no cânon. O que não era verdade inspirada, afasta do cânon. Então existem muitos livros apócrifos que contêm muitas verdades, mas não foram livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, fecha-se com 27 livros. Hoje, o que nós temos aqui do Novo Testamento é o que eles decidiram naquela época no Concílio de Hipona, em 393, como verdade absoluta. Então, a Bíblia, ela foi ajuntada em 393 depois de Jesus. Até este período, o que existiam, além da Tanar, eram cartas, que eram lidas nas igrejas, mas até então não sabia completamente a veracidade da mesma. O registro histórico mais antigo acerca do cânon, ele vem de 367 depois de Cristo. Foi uma carta feita por Atanásio de Alexandria. E é o único documento que nós temos com maior comprobabilidade da formação do cânon. Ele era bispo da cidade de Alexandria e ele faz uma narrativa a respeito ou acerca do cânon. Então foi um longo processo de adaptação, aonde vai se encaixando o que é verdade inspirada do que não é verdade inspirada. É importante também lembrar que naquela época, quando a Bíblia ela está sendo escrita, ela não foi escrita em papel. Ou seja,
foi um longo processo, porque começou a ser escrito o quê? Primeiro em pedras, depois em ástracos de argilas, o que era? Pedaços de vasos, pedaços de telhas. Então, foram usados muitos materiais, como couro de felinos que eles usavam para realizar as escritas, e com uma questão também muito importante, o material, quando começou a surgir, os rolos que nós falamos, que era a pele dos animais, o couro dos animais que começaram a receber a escrita, era um material caríssimo, onde eles ocultaram espaços, pontos, vírgulas, maiúsculas de minúsculas, não tinha distinção, porque o hebraico arcaico não tem isso. Então imagine quando vai chegando cá para o Novo Testamento. Então o que tinha era uma bagunça. Então a organização, ela leva quase 2000 anos para a Bíblia ser organizada como você tem na sua mão. Porque até então era em pedaço de argila, como eu falei, era feita pelo cinzel de ferro que talhava as pedras. Depois eu posso estar mostrando em uma aula os materiais de escritas e os para receber a escrita. Então não foi uma vida fácil a vida dos autores bíblicos. Então, essa Bíblia que você deixa talvez empoeirando em cima do seu armário aí, no guarda-roupa, muitas pessoas sofreram para organizá-la, para trazer para nós com capítulos, versículos, pontos, vírgulas, maiúsculas, minúsculas, porque ela não foi escrita desta forma. Qual que é a divisão bíblica? A Bíblia, ela tem a sua divisão. O Antigo Testamento, ele é dividido com a sua primeira parte, que nós chamamos de Pentateuco. O que é isso? São 5 primeiros livros escritos por Moisés. E aí depois nós vamos ter os livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther. Depois nós vamos ter os livros que chamamos de livros poéticos. Os livros poéticos, eles vão de Jó até Cantares. Depois nós vamos passar para a próxima fase, que são profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são de Isaías a Daniel. Entre esses está Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que são chamados de profetas maiores? São eles melhores do que os outros? Profetas maiores porque profetizaram por mais tempo, ou escreveram por mais tempo também. Depois são os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. Esta é a divisão do cânon do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos ter a primeira divisão que chamamos de evangelhos, 3 sinópticos e 1 evangelho de João. Depois, nós vamos ter um único livro histórico do Novo Testamento, que é a carta de Atos dos Apóstolos. Depois, nós vamos passar para as cartas paulinas, ou seja, as cartas escritas por Paulo. As cartas naturais vão de Romanos a Filemon. Aí vai entrar o que nós chamamos de cartas paulinas pastorais, que são elas: 1º e 2º Timóteo e Tito. E depois nós vamos passar para as cartas gerais, que são aquelas que nós chamamos de universais, que são as que vão de Tiago a Judas. E para finalizar, um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esta foi a nossa segunda aula de teologia bíblica dentro da matéria de bibliologia. Que Deus possa abençoar vocês. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.